Vire para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso lindo para essa pessoa. Diga assim: como eu estou feliz de você estar aqui nessa noite. Aleluia. Amados, nessa noite nós vamos compartilhar o meu testemunho, mas eu quero deixar bem claro que hoje o Espírito Santo de Deus, ele vai passear um pouco em algumas áreas da nossa vida, amém? Ele vai entrar em lugares talvez que ele ainda não tenha entrado até o dia de hoje. Nós vamos tratar um pouco de libertação, um pouco de cura, e conforme o andamento da palavra e o Espírito Santo for fazendo a obra, a gente vai andando com o meu testemunho, amém? Meu testemunho hoje é o que menos importa. O que mais importa é aquilo que o Espírito Santo de Deus vai fazer na sua vida e aquilo que ele vai mudar na sua vida, amém? Glória a Deus. Eu descobri uma coisa, irmãos, que todos nós, brasileiros que somos, seres humanos, nós somos consagrados a alguma coisa ou a alguém quando nós nascemos. Todos nós. Você foi consagrado a alguma coisa ou alguma entidade, né, quando você era criança. Até mesmo se você teve a sorte de ter nascido no lar cristão, quando você nasce, né, a sua família pegou você pequenininho e consagrou você ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então todos nós, é uma cultura, está encruado na cultura do ser humano. Nós somos consagrados. Muitos têm a sorte de terem sido consagrados ao Senhor Jesus. Outros foram consagrados a outras religiões, a outras entidades, a demônios. Então, nessa noite, irmãos, tudo que eu for falar, todos os nomes de entidades, de deuses com D minúsculo, não é para glorificar ou ficar falando do diabo e do império das trevas, mas é para que você possa edificar a sua fé. Você recebe em nome de Jesus? Mas nós já sabemos que o Senhor Jesus, ele está acima de todo principado. O nome Jesus Cristo de Nazaré, ele é o nome sobre todo nome, amém? Você entende isso? Que Jesus, ele tem o poder da libertação nas mãos. Ele é a fonte da vida, ele é a fonte da verdade, ele é a fonte da libertação. Nada há maior nesse mundo do que o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso a palavra nos garante, nos diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, ou aqueles. Ele é maior, meu irmão, minha irmã, amém? Então por isso, que nessa noite, você deixe o Espírito Santo entrar na sua casa. Estávamos cantando uma canção aqui, eu não me lembro muito bem como é que é a melodia, mas dizendo que eu e você gostaríamos que Deus gostasse de habitar em nós, que o Senhor tenha como preferência habitar em nós, porque nós somos uma casa, irmãos. E eu pergunto nessa noite, se você é uma casa, e se eu sou uma casa, quem habita em você hoje? Brinco, hoje quem habita em mim é Jesus Cristo. E eu te pergunto, como uma boa casa, nós podemos ver que tem umas casas aqui maiores que outras, amém, irmãos? Mas como uma boa casa, você tem os seus cômodos, amém? Vários quartos, salas, cozinhas, banheiros. Será que o Espírito Santo habita em todos os cômodos da sua casa? Será que ele já entrou naquele quartinho da bagunça? Será que ele já entrou naquele quarto escuro que você tranca com 7 chaves e mesmo sendo cristão, você não deixa Jesus entrar? Mas brinco, isso é possível? Eu digo para você, é possível, meu irmão. Você viver dentro da igreja, você está há 20, há 30, há 40 anos no Evangelho, e é possível você ter alguma área da sua vida que Jesus ainda não entrou e não tocou, e não mudou. É possível. Por isso, nessa noite, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai abrir com portas e quartos escuros que ele ainda não conseguiu entrar, e você vai sair daqui totalmente transformado, mudado, edificado, radicalizado na rocha que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, o meu nome não é Brinco, amém? Brinco é um apelido que eu tenho desde 10 anos de idade. Eu tenho 40 anos de idade. Há 30 anos atrás, quando eu coloquei um brinco, eu não sei se você lembra disso, se você tem idade para lembrar disso, mas há 30 anos atrás eu morava ali no Rio de Janeiro, né, em Botafogo, e
aliás, morava no Flamengo, mas andava muito ali em Botafogo. E quando um adolescente furava a sua orelha, ele tinha que botar o brinco na orelha esquerda, porque na orelha direita, o cara, a Fanta, aliás, a Coca era Fanta, irmãos. Era Hilux, né? Então você botava o brinco na orelha esquerda, porque homem só podia furar a orelha esquerda. E quando eu tinha 10 anos de idade, ali em Botafogo, quase ninguém, há 30 anos atrás, não era comum você ver os meninos com a orelha furada. Então ficou, o menino do brinco, o rapazinho do brinco, o brinco, ficou o brinco. Hoje eu sou o brinco sem brinco, amém, irmãos? Sou o brinco da Nana, mas antes de ser o brinco da Nana, eu sou o brinco de Jesus, amém? Mas o meu nome não é brinco, irmãos. O meu nome, quem quer saber o meu nome, levanta a sua mão aqui. O meu nome é Cláudio Mauri Cidade Gomes Teixeira. Isso não é o nome, né, pastor? Isso é uma avenida completa, né? Mas você pode ficar tranquilo e calmo, você pode me chamar de Cláudio, você pode me chamar de Brinco, você pode até esquecer o meu nome, mas hoje, o nome que você não vai esquecer é o nome que está sobre todo nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vire para a pessoa que está do teu lado, dá uma sacudida nela, fala assim: a casa vai ser limpa, meu irmão. A faxina começou. Irmãos, deixa eu te falar, a diarista chegou. Ela tocou a campainha agora, na sua casa, e vai começar a faxina na sua casa. O nome da diarista é Jesus. Ele gosta de limpar. Eu costumo dizer que a carpintaria de Jesus está aberta 24 horas por dia, meu irmão. Ele gosta de lapidar, ele gosta de melhorar, ele gosta de reconstruir, ele gosta de destruir aquilo que não presta e reconstruir em cima daquilo que não presta, algo que presta. Diga assim comigo: aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Amém, irmãos? Não diferente de você ou de qualquer outro ser humano na terra, eu também fui consagrado quando eu nasci. A minha mãe, quando eu nasci, ela me levou numa igreja católica e me consagrou na igreja católica. E eu costumo dizer o seguinte, que quem apresenta, ou quem leva o homem para a religião é o próprio homem. Amém? Porque ninguém tem a capacidade de criancinha decidir o que quer, ou aonde vai ser consagrado ou não. E eu creio que nessa noite você vai lembrar de consagrações decorrentes de maldições hereditárias na sua vida, aonde essas consagrações serão quebradas em nome de Jesus, na sua vida e na vida dos seus familiares, amém? Na vida dos seus filhos, porque assim como Deus visita a iniquidade da terceira e da quarta geração, Ele também tem uma promessa sobre 1000 gerações à sua frente, quando você está firmado na rocha. Quando minha mãe me levou naquela igreja, irmãos, ela me batizou, me trouxe de volta para casa, e eu fui crescendo ao lado da minha mãe, que amo muito, ainda não é crente, mas a palavra diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. E eu quero te dizer que se você ainda tem algum familiar lá no império das trevas, é hoje, chegou o basta de Deus na sua vida, e na vida da sua família, eles irão se converter. E se você está aqui também hoje e não conhece Jesus, Ele vai falar contigo hoje, meu irmão, minha irmã. E aí uma mulher, irmãos, amiga da minha família, chega para minha mãe e diz assim, olha, ela era uma vidente, né? Ela trabalhava no candomblé, e ela disse assim para minha mãe: o seu filho vai morrer aos 10 anos de idade, tem algum problema com ele, que ele corre um sério risco de vida. E ela disse, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Se ela fosse crente, irmãos, o que ela falaria para essa mulher? Está amarrado em nome de Jesus, porque somente quem sabe a hora e o tempo do meu filho ir embora é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, mais ninguém. Mas como a minha mãe ainda não conhecia a palavra, ela disse, o que eu tenho que fazer? O que está acontecendo com o meu filho? Qual é o problema? E ela disse, olha, o problema é o seguinte, a pombagira do seu filho está virada. Hoje eu posso dizer para a igreja, sem sombra de dúvidas, que aquela pombagira que ela disse que era minha, ela hoje não somente está virada, como ela está de joelhos e com a cabeça cortada. Porque é assim que Jesus faz. Mas na ignorância espiritual da minha mãe, ela disse, o que eu tenho que fazer? E a mulher explicou, quando o seu filho completar 10 anos, nós o levaremos à praia de Botafogo, ali eu incorporada com uma entidade da falange de pombagira, chamada Maria Padilha, eu vou pegar uma pomba branca, viva, claro, e vou esmagar na cabeça do seu filho, vou matar essa pomba na cabeça do seu filho, e o sangue dessa pomba vai escorrer pela cabeça do seu filho, e o sangue dessa pomba vai salvar a vida do seu filho. Primeira coisa, meus irmãos,
O sangue que já salvou a minha vida e já salvou a sua vida, já foi derramado há muitos anos atrás, lá na cruz do Calvário. É o sangue do Cordeiro de Deus, é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que foi derramado pela minha vida e pela sua vida. Você já está salvo pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Mas naquele momento eu me lembro até hoje, irmãos, aquela mulher incorporada, a minha mãe ali na minha frente, pai e mãe, sendo crente ou não, é autoridade espiritual sobre os filhos, amém? A Nana vai falar um pouco sobre isso amanhã, no testemunho dela, mas eu ali, com essa, né, irmãos, eu fiquei muito nervoso com aquela situação. Aquela mulher pegou aquela pomba daquela sacola, começou a esmagar na minha cabeça viva, e tudo para criança é muito grande, né, irmãos? Quando ela pegou aquela pomba branca viva, eu achei que fosse um urubu branco, irmãos. Não sei se você já teve a oportunidade de voltar lá no colégio que você estudava, principalmente os homens, né, que jogava bola na hora do recreio. Eu já fui no meu colégio, quando eu estudava tinha 5, 6, 7 anos. Quando eu cheguei, não, quero ver o campo de futebol. Quando eu cheguei lá, mas é desse tamanho, não cabe nem 2 contra 2 aqui. Quando eu tinha criança, parecia que era um Maracanã, né, irmãos? Mas não, aquela pomba enorme, aquela mulher começou a esmagar a pomba na minha cabeça. Eu lembro da unha da pomba enfiando na minha cabeça assim. E eu comecei a me debater muito. E eu lembrei alguns anos atrás com a minha esposa, que aquela mulher, em função do meu nervosismo, ela não conseguiu matar, esmagar a pomba na minha cabeça e liberou a pomba. E eu fiquei muito aliviado, irmãos. Mas eu acredito até hoje que aquela pomba deve ter ficado muito mais aliviada do que eu. Sabe o que acontece com o derramamento de sangue, irmãos? Todo sangue derramado, a gente está falando de alianças. E toda aliança gera um altar. Você pode repetir comigo essa frase? Diga assim: toda aliança gera um altar. E eu pergunto para você nessa noite, que tipo de altar você gerou para a sua vida, e que tipo de altares os seus familiares levantaram, aliançando a sua vida a coisas escusas e a coisas estranhas. A gente não sabe, mas nessa noite, esses altares estranhos, esses fogos estranhos serão quebrados na sua vida em nome de Jesus, e Jesus Cristo de Nazaré vai trazer você como um todo, para ser firmado na rocha, amém? Eu saí dali, irmãos, muito assustado, porém, o sangue não foi derramado, mas uma aliança foi feita, um altar foi levantado, e eu comecei a minha pré-adolescência ali em Copacabana, e por eu ter feito essa aliança, minha mãe ter feito essa aliança na minha vida, eu cresci um garoto, um pré-adolescente, promíscuo, totalmente sem palavra, totalmente, sabe, como a palavra fala, né, iracundo, irado, nervoso, à toa, revoltado. E comecei a crescer em Copacabana, cedo perdi minha virgindade. O diabo, ele tem um plano, o diabo, ele quer roubar o direito de paternidade de Deus para ele. Ele quer fazer com que você deixe de chamar o Senhor ou reconhecer o Senhor como pai e reconheça o diabo como pai. E tem muita gente chamando o diabo de pai, e tem muita gente chamando o diabo de mãe, se é que você me entende. E aí, queridos, eu comecei a crescer ali, perdi minha virgindade, comecei a me tornar um pré-adolescente muito violento, né? E quando eu fiz, lá para os meus 27 anos de idade, irmãos, aí eu fiz a minha primeira aliança consciente. Eu conheci uma menina, uma mulher, onde eu comecei a me relacionar com ela, fiquei 4 anos com ela, mais ou menos, e ela estava sendo preparada para ser mãe de santo, e ela recebia, nós chamamos de rodante, né? Ela era uma pessoa rodante. O que é uma pessoa rodante? É aquela pessoa que recebe todas as entidades, né, da Umbanda, do Candomblé, e eu fiz a minha primeira aliança, quando ela recebeu uma entidade da falange de Exu, chamado Exu Caveira, e ali eu realmente fiz uma aliança consciente, querendo fazer essa aliança. Tudo que eu fazia na minha vida, eu ia lá e conversava com essa entidade. O que eu ia comer, aonde eu ia trabalhar, o que eu ia fazer. Essa entidade incorporada nela, confeccionou para mim uma guia preta e vermelha, onde eu andava com essa guia 24 horas por dia, e essa guia era a minha proteção. Eu lembro certa feita que eu estava andando assim na madrugada, ali no Catete, no Rio de Janeiro, e eu senti um cheiro de charuto muito forte assim no meu rosto, só que não tinha ninguém na rua, só estava eu e ela. Quando eu pisei em casa, manifestou no corpo dessa mulher uma entidade da falange de Preto Velho, aonde eu vinha chamar de Pai Benedito. O diabo, ele quer exatamente isso, ele quer roubar a paternidade para ele, o direito da paternidade para ele, ele quer denegrir a imagem de Deus, e ele quer se fazer o seu Senhor, o meu Senhor.
neste mundo. E ele se apresenta de várias formas, irmãos. E aí, quando ele se apresentou no corpo dessa mulher, eu perguntei: o que você quer? E ele disse: toda vez que você sentir um cheiro de charuto forte na rua, vem para casa, porque eu vou me manifestar a você. Para quê? Eu vou formar você Ogã na minha casa. O que é Ogã, irmãos? É o responsável pelo louvor no terreiro de macumba. E ele começou a me ensinar os toques de atabaque de todas as entidades, de todas as falanges e de todos os orixás do candomblé, da umbanda e do queto. O engraçado é que essa mulher, quando ela não estava incorporada, ela não era provida de nenhum tipo de ritmo. Ela não tinha nenhum ritmo, irmãos. Mas quando ela estava incorporada, ela tocava mais atabaque do que muitos percussionistas que eu conhecia no mundo. Sabe o sobrenatural, meu irmão? Sabe um nó cego? Diga assim comigo: nó cego. E você não sabe como sair dele, e você não sabe o que fazer, e você pensa: e agora? Quem poderá me salvar? E não é o Chapolin, meu irmão. O único que pode salvar a minha vida e a sua vida, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Mas só que o povo, ele prefere acreditar na cultura da família, ele prefere acreditar nas maldições hereditárias, o povo prefere até mesmo acreditar em poste. Sabe o que é poste, irmão? Que é poste de luz mesmo, de rua. Trago a mulher amada em 3 dias, e o cara vai lá atrás disso. Um dia eu passei por um poste desse, nessa época, vivendo essa época ainda, estava lá, desatadora de nó. Falei: é essa que eu preciso, eu estou com um nó cego aqui, meu irmão. É ela. A gente crê até em poste, meu irmão, mas não crê no poder de Deus, não crê no poder de Jesus, não crê que o Senhor quer realmente mudar a nossa vida por completo, quer nos libertar. E ali estava eu naquele nó cego, e quem poderia me salvar? Não é verdade, irmãos? Eu comecei ali um processo que eu gosto muito até hoje. Amém, irmãos? Você pode até me perguntar: Brinco, você aí é todo pintado, né? Como é que é esse negócio? Eu não posso deixar de falar um pouco sobre tatuagem, piercing, irmãos. Não é a ministração de hoje, porque eu tenho uma ministração somente falando sobre esse assunto, que dura 1h30 mais ou menos, com slide, onde eu tenho pregado em algumas igrejas que compartilham da mesma visão que a minha. Eu tenho visto grandes mudanças na juventude, onde eu tenho passado, nas poucas igrejas que eu tenho passado e pregado sobre isso. Na última que eu passei foi na igreja do Silas Malafaia Filho, onde umas 10 meninas vieram entregar o piercing de umbigo no púlpito. E eu tenho que te falar o seguinte: você deve estar curioso, será que esse cara é a favor? Será que ele é contra? Querido, nesse processo da umbanda, do candomblé, eu comecei a me tatuar. Na verdade, eu comecei a me tatuar aos 15 anos de idade. E de 100% do meu corpo, 70% dele é tatuado. De 100% dessas tatuagens, 50% delas foram feitas para homenagear, cultuar deuses estranhos, entidades do candomblé, da umbanda e do queto. Aí você me pergunta: e hoje, como é que é a tua cabeça? Você é contra ou a favor? Você se tatuou depois que você se converteu? Sim. Na minha ignorância, no comecinho da minha conversão, eu terminei uma pintura numa tatuagem, mas depois, quando Deus começou a falar comigo, meu irmão, eu nunca mais me tatuei. Sabe por quê? Porque hoje eu sou completamente contra qualquer tatuagem que você possa imaginar. A tatuagem secular ou a tatuagem gospel. O que é a tatuagem gospel? A tatuagem gospel é aquela que o cara se converte, o cara se apaixona por Jesus e o cara escreve no peito: santidade ao Senhor. Deixa eu te dizer, alguns anos atrás, eu jejuando por 3 dias de água, na madrugada, Deus me acordou e disse: eu vou te revelar agora, eu vou revelar para você da onde vem a tatuagem e da onde vem o piercing. Eu falei: amém. Sabe por quê, irmãos? Você pode me perguntar: você é a favor ou contra? Eu sou contra. Mas você não gosta? Eu vou te responder: eu gosto muito. Eu acho lindo. Eu acho uma arte maravilhosa. Mas, querido, nem tudo aquilo que você gosta agrada ao Senhor. Nem tudo aquilo que você tem vontade de fazer, você pode fazer. Sabe o que é exercer a cruz, meu irmão? Exercer a cruz tem que ser homem, tem que ser macho, meu irmão. E você, mulher, tem que ser firme no Senhor. Porque exercer a cruz é quando você diz não à tua vontade para fazer a vontade de Deus. Então não importa, meu irmão, eu gosto de, redundante perguntar: quem aqui gosta de sexo? Todo mundo, irmãos. Mas você pode fazer fora do casamento? Não. Eu gosto de tatuagem até hoje, mas eu entendi que a tatuagem não é de Deus, na minha humilde opinião.
todo o sangue derramado de qualquer tatuagem. Deus me levou a um estudo natural sobre a tatuagem, o piercing. E eu estudando, você pode estudar também, amém? Você pode botar no Google lá, a história natural da tatuagem, história do piercing. A história da tatuagem, irmãos, eu estudando e lendo, ajudado e inspirado pelo Espírito Santo, eu entendi o seguinte, que todo o sangue derramado de qualquer tatuagem, seja ela gospel ou secular, não importa o desenho, não importa o tipo do desenho, não é o desenho que é importante, meu irmão, mas aquilo que eu te falei, é um pacto de sangue. Toda tatuagem sangra, e todo o sangue de qualquer tatuagem é derramada no altar de Moloque, que é um demônio bíblico. É um demônio aonde ele tem bebido o sangue do povo de Israel desde a época da Bíblia, meu irmão. Aonde você vai ler e você vai entender que o povo de Israel sacrificava os seus próprios filhos no altar de Moloque. E hoje a igreja está derramando o sangue, quando faz qualquer tipo de tatuagem, a esse altar, ao mesmo altar de Moloque. Quem convence não é o Brinco, não é o Cláudio, não é a Nana, não é o pastor, não é o bispo. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E sabe quando você fecha um quarto para Jesus? É quando você fala o seguinte: o que esse cara está falando não tem nada a ver. E aí você fecha o quarto para Jesus. Antes de você falar que não tem nada a ver, meu irmão, pergunte para ele: o que aquele cara falou? Tem alguma coisa a ver? O Espírito Santo, meu irmão, mora dentro de você. Ele vai se revelar a você. Ele vai falar com você. Ele vai se revelar a você e vai dizer se é dele ou não. E aí você vai ter que ter a coragem, mesmo gostando daquilo, de dizer não para a sua vontade, exercendo a cruz, dizendo sim para a vontade de Deus. E o piercing, irmãos, pior ainda. Você que quer colocar um piercing no umbigo, né? Quer botar um alargador. A minha cara era toda furada, irmãos. Eu tinha um spike que atravessava a minha boca e prendia na minha gengiva. Eu tinha 2 alargadores na minha orelha. Ainda você pode ver de longe um pouquinho que tem as marcas, né? De 14 milímetros cada um. E a medicina diz o seguinte, que passou de 13 milímetros, não tem como voltar, só com cirurgia. Eu tirei e voltou, sem eu precisar de fazer nenhuma cirurgia. Então eu tinha spike atravessado na orelha, tinha argola no nariz, enfim, eu era... Sabe a imagem do cão chupando manga, meu irmão? Era mais ou menos isso. E aí eu posso te dizer o seguinte, todo mundo aqui que, né, de repente pensa, mas eu gostaria de botar um piercing, eu não estou falando de brinco, irmãos, irmãs, e nem do segundo furo, amém? Falando de piercing. Todo mundo aqui conhece taipuzan, né, irmãos? Ninguém conhece taipuzan. 100% das igrejas que eu vou e prego sobre o piercing, ninguém conhece taipuzan. Taipuzan é da onde vem o piercing, meu irmão. Taipuzan é uma seita indiana que acontece todos os anos na Índia para reverenciar os demônios de cada furo, de cada local que existe, onde você coloca o seu piercingzinho, no seu narizinho, né? No seu umbigo. Então eu queria que você, nessa noite, quando você chegasse em casa, só abrir o Google lá e botar lá, taipuzan, você vai entender qual é a história do piercing. Bota lá, a história natural da tatuagem, e pergunta ao Senhor Jesus, se Ele se agrada daquilo que você quer fazer na sua vida e na sua pele. Eu creio que, mais cedo ou mais tarde, eu voltarei à igreja para ministrar somente sobre tatuagem e piercing, amém? Então, querido, eu era exatamente assim, né? Eu tinha mais ou menos uns 100 quilos, todo tatuado, andava com uma guia atravessada no peito, era completamente irado, completamente violento, gostava de brigar, né? Tinha uma possessão de um espírito de violência dentro de mim muito forte, e era o cara quando era no Império das Trevas. Ontem eu falei aqui uma frase do pastor Lucinho, que eu gosto muito, que é o seguinte, tem muita gente que vem contar o seu testemunho, e fala tudo aquilo que ele era no Império, tudo aquilo que ele era antes de ser crente. Olha, eu era o marginal, meu irmão, eu matava, roubava, cuspia, eu bebia, eu cheirava, eu fumava, eu era um louco. Aí depois, em 1991, Jesus entrou na minha vida e estou aqui, agora na igreja, quietinho. Querido, do que adianta, a frase é essa, e você pode receber essa frase em nome de Jesus, do que adianta o Saulo de Tarsos que há em nós morrer, se não nascer no lugar dele um apóstolo Paulo? Não adianta nada, meu irmão, você vira um crente de cadeira, você era o cara quando era no Império, e hoje quem é você no reino do Filho do seu amor? O que você tem feito aqui? Tem um espírito maligno que tem atingido as igrejas, que é o Exu Cadeira. É o cara que vem para a igreja e vem para
tomar o lugar de uma cadeira. Meu irmão, sai da cadeira, irmão. Sacode essa pessoa que está do seu lado aí. Fala assim, ó, sai cadeira de você em nome de Jesus. Deus quer te usar. Deus quer fazer com que você seja muito mais louco no reino de Deus do que você era no império das trevas. Aleluia, meu irmão. Deus quer usar você muito mais aqui do que você era usado pelo diabo lá. E eu pensava, beleza, mas eu estava buscando, querido, eu estava buscando o Senhor, eu estava sem saber, eu queria buscar Jesus, mas estava no caminho errado, estava no lugar errado, estava cheio de maldições hereditárias, sabe, na minha vida, no meu corpo, na minha alma, na minha mente, e ali, envolvido naquele nó cego. Eu creio, irmãos, que nessa noite, como sempre testemunho, no final, o Senhor vai entregar uma chave na sua mão, amém? Você recebe essa chave, em nome de Jesus? E eu não estou falando de uma chave de coisas, porque pessoas são mais importantes do que coisas, não que coisas não sejam lícitas, em nome de Jesus, irmão, irmã, que você receba a sua chave da sua casa própria, sabe, do seu sítio, lá em Fernando de Noronha, que você receba, sei lá, meu irmão, a chave do seu carro próprio, isso tudo é lícito, mas a chave que eu creio que Deus vai entregar na sua mão nessa noite, enviado por anjos, é a chave de cadeados, de corações endurecidos para a palavra de Deus. Sabe aquele cara, sabe aquela mulher que você vem evangelizando há anos, e ele está surdo para a tua palavra, está endurecido para o evangelho, hoje você vai receber uma chave, para essa chave abrir esse cadeado. Essa chave não tem preço, meu irmão, não tem preço. Eu estava ali, né, aquele visual, parecia o Shrek, meu irmão, eu era um cara completamente demoniado, né? Eu era um cara que era pior do que o gadareno lá, meu irmão. Quando eu leio a Bíblia, eu falo, meu irmão, não tem nada que eu me... Né? Não, tem o gadareno aqui que eu possa, né, ver. Eu me vejo no gadareno quando eu estava no império das trevas. E aí, querido, Deus, Ele arranca, Ele salva qualquer um. Eu acho que Deus, Ele gosta de começar pelo pior. Ele olha para a família e fala assim, vamos ver quem é o piorzinho. Esse aqui, vou começar por ele. É por ele que eu vou começar. Sabe, irmãos, eu creio que existe no coração de Deus um sonho, e esse sonho é a multiplicação da igreja na terra. Você crê nisso? Mas deixa eu te falar uma coisa, para que haja multiplicação da igreja, para que essa igreja, Catedral da Família, fique pequena aos sábados, para que haja multiplicação, você precisa reproduzir. Diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa reproduzir no reino de Deus. Diga assim, não seja um estéril no reino de Deus. Olhe para mim, você precisa reproduzir. Eu estava na América do Norte, se não me engano na Flórida, numa igreja enorme lá, ministrando, e antes de subir no púlpito, Deus me deu uma visão. Eu não tenho muitas visões, irmãos, mas Deus me deu essa visão. Eu vi homens e mulheres grávidos, e dentro dessas barrigas grávidas, fetos mortos. E eu falei, Deus, eu vou subir para pregar agora, e o Senhor me dá essa visão horrenda, o que é isso? Ele sobe que eu vou te dizer. Eu vou compartilhar com você essa visão. Sabe o que acontece, irmãos? Quando nós falamos de reprodução da igreja na terra, nós falamos de gestação espiritual. Diga assim comigo, gestação espiritual. A gestação natural, só a mulher pode tê-la. A mulher fica grávida, depois de 9 meses vem a criança. Mas a gestação natural, espiritual, tanto o homem quanto a mulher pode ficar grávida, irmãos. Quantos aqui oram pelos seus familiares há mais de 3 anos? Levanta sua mão, eu quero te enxergar. Vários homens aqui. Quero te dizer que você está grávido há 3 anos. Você que está orando por essa pessoa, você está gerando na sua barriga espiritual uma pessoa que vai nascer no Evangelho de Cristo Jesus. Você recebe? Você entende isso? Sabe por que eu vi barrigas grávidas de homens e mulheres com os fetos mortos? Porque Deus falou comigo, tem muito crente orando há 2, há 3, há 5, há 10 anos, pelo seu familiar, pelo seu amigo, sabe, pelo seu cônjuge, e chega uma hora que fala o seguinte, olha, eu vou desistir, sabe por quê? Eu não creio mais na conversão desse homem, dessa mulher, eu não creio mais, eu vou parar de orar, eu vou parar, eu não quero mais orar por ele, eu não aguento mais orar por ele. Sabe o que acontece quando o crente para? Quando o crente para de crer, quando o crente para de orar, o feto morre. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, nunca pare de lutar, nunca pare de orar.
Querido, isso é uma promessa na minha vida e na sua vida. Os seus familiares irão servir ao Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Deus, é rei nesse lugar, meu irmão. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. E você é a coluna, você é o pilar, você é aquilo que está se movimentando como, sabe, uma coluna intercessória, e essa pessoa nascerá. Costumo dizer que eu e minha esposa, nós temos uma unção de bolsas espirituais estouradas. Eu quero profetizar na sua vida que a sua bolsa espiritual hoje vai estourar. Amém? E essa pessoa nascerá em Cristo Jesus. Então Deus, Ele tem o total interesse da multiplicação da igreja. Ele tem o total interesse da tua reprodução. E eu ficava lá naquele império das trevas pensando, será que a vida é só isso? Será que eu não vou servir para mais nada? E aí, querido, eu posso te dizer o seguinte: a palavra de Deus nos diz que Ele envia as suas ovelhas no meio dos lobos. Não é assim que funciona? Por que será que o Senhor, Ele pega as ovelhinhas, cuida das ovelhinhas, e depois Ele envia lá no meio dos lobos? Diga assim para mim: Deus gosta de pescar. Só que o Senhor precisa de uma isca, meu irmão. Ele resolveu usar você e eu de isca. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: sirva de isca, meu irmão. O que é isca, irmãos? Na pescaria, na minha época, né, tinha o caniço para pescar, né? Aí, no caniço tinha o molinete, né? O molinete tinha o quê? Tinha a linha. Na ponta da linha a gente botava o quê? O e no anzol, na minha época, a gente botava era a minhoca, irmãos. Alguém aqui já foi à caça à minhoca? Negócio difícil, né, irmãos? Minhoca. Você tira a pobre coitada da minhoca do seu habitat natural, você crava a minhoca viva no anzol, e você ainda afoga a pobre da minhoca. Joga ela no mar. E aí, quando ela está no mar, e ela está servindo de isca, né, irmãos? Está lá, né? Faz a minhoca aí para me ver. Uma minhoca santa, né, irmã? Sem sensualidade. Como é que é a sua minhoca? Né? Diga assim para a pessoa que está do seu lado: será que você quer? Diga assim para ela: será que você deseja que Deus use você como uma minhoca? Quando a minhoca está na água, meu irmão, e o peixe olha para a minhoca, minhoca é alimento na cadeia alimentar para peixe, sim ou não? Quando o peixe olha para a minhoca, o que ele pensa? Comida fácil. Uma minhoca fora do seu habitat, cravada no anzol, só que o peixe não está vendo o anzol. Quando ele vai morder a minhoca, ele é preso pelo quê? Pelo anzol. E aí o pescador sente a fisgada do peixe, aí ele tira o peixe da água e traz o peixe para o seco. Sabe o que Deus faz, irmãos? Ele pega as suas ovelhinhas e lança lá no império das trevas. Tem muito lobo lá no império das trevas que acha que é lobo, mas não é não. É a ovelha perdida da casa de Israel. Mas acha que é lobo, sabe por quê? Porque anda há tanto tempo no império, vive há tanto tempo no meio dos escarnecedores, que ele fala como gente do império, age como gente do império, se veste como gente do império, e já se esqueceu de onde ele veio. Acha que é lobo, mas é ovelhinha. Eu achava que eu era doido, irmãos. Eu achava que era lobão. Eu achava que eu era... Hoje, olha, irmãos, eu demorei uns 3 anos para botar isso na minha cabeça, e mais uns 2 anos para poder falar isso que eu vou falar para vocês hoje. Mas hoje eu posso lhe dizer que eu sou uma florzinha de Jesus. Só os homens. Diga assim: eu sou. Irmão, é homem. Diga assim: eu sou uma florzinha de Jesus. E quando Deus manda as ovelhinhas lá, Ele está pescando, irmãos. Só que tem muita ovelha indo para o império sem anzol. Sabe o que é o anzol, irmão? O anzol que está escondido ali na lã da ovelha é o Espírito Santo de Deus. Porque quando o lobo, que acha que era lobo, vai morder a ovelha, não morde a ovelha, ele é cravado pelo anzol, pelo Espírito Santo. E aí se completa a palavra que diz: ao qual nos tirou do império das trevas, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Querido, é pescaria e você é a isca. Você é a isca. A ovelha que Deus mandou como isca para a minha vida, irmãos,
Existem ovelhas de tudo quanto é tipo e tamanho, amém? Ovelhas mais gordinhas, não estou aqui, não estou acusando ninguém, irmãos. Ovelhas negras, é verdade. O diabo diz que na família a ovelha negra é aquela que é a pior, não é isso? Isso é uma mentira do inferno. Você que tem a pele negra, você é uma ovelha negra e você é uma ovelha que será usada para pescar todos os seus familiares para o reino do Filho do seu amor. A ovelha que Deus mandou para mim, irmãos, ela é bem magrinha, bem branquinha, tão branquinha que chega a ser quase rosinha, bem frágil, parece uma Penélope charmosa. Estaria a minha esposa, Nana Chara. Você olha para ela agora e olha para mim hoje, já convertido, e eu estou recebendo, amém, irmãos, a mansidão, a longanimidade do Senhor. Imagina como é que eu não era colérico no império. E você pensa, como é que Deus vai usar uma coisinha tão frágil dessa para evangelizar um ogro desse? Eu lembro quando eu encontrei a Nana pela primeira vez, irmãos. Eu fui com um guitarrista da minha banda secular, na época, gravar uma música da Nana. Não sabia que a música era dela, nem sabia que ela ia chegar lá no momento. E de repente entra a Nana, irmãos. E aí eu vou representar o lobo, amém, irmãos? Eu achava que era lobo. Eu tinha o quê? Eu tinha uma conduta de lobo. Quando eu olhei para a Nana, olhei da cabeça aos pés, e não me importei se eu já estava não casado, mas morando junto com uma pessoa há 4 anos, porque homem do mundo é exatamente desse jeito. Lobo pensa exatamente dessa maneira, não tem aliança com nada, não tem fidelidade com nada. Eu olhei para a Nana, da cabeça aos pés, e pensei, que isso, meu irmão, que gatinha, vou pegar. Sabe aquele desenho? É o lobo, é o lobo. Você, mulher que quer ter um homem fiel ao seu lado, veja primeiro se ele tem uma aliança com o Senhor Jesus. Se ele for fiel a Deus, ele será fiel a você. Eu sou fiel à minha esposa hoje, não porque eu somente a amo, eu amo demais, mas eu sou fiel a ela porque eu temo ao Senhor e tenho uma aliança com Jesus. Você entende isso? Um dia eu estava entrando num toalete com o pastor, ele falou assim, sorria, garotão, você está sendo filmado. Eu falei, que é isso, pastor? Câmera dentro do banheiro? Ele falou assim, não, mas Deus está te vendo até aqui. Deus te vê em qualquer lugar, meu irmão. Deus te vê dentro do banheiro, Deus te vê dentro do teu quarto, Deus vê você, homem empresário, quando você está viajando, está longe da tua mulher. Sorria para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, sorria, meu filho, você está sendo filmado 24 horas por dia. Quando eu vi a Nana, que é isso? Mó gatinha, magrinha, longe do aprisco. Querido, você já viu uma ovelha, como é que é? Alguém aqui já viu uma ovelha de perto? É um negócio, né, meu irmão? Não faz mal a ninguém, né? Bé. Faz a ovelhinha do Senhor aí. O rapazinho que está do seu lado, a menininha, fala assim, ó, olha só minha ovelha. Faz para ele assim, ó. Bé. Você já viu um lobo, irmão? Já viu o tamanho do lobo comparado à ovelha? Já viu o canino do lobo? A astúcia de um lobo? Meu irmão, não tem nem chance. Mas Deus faz assim. Deus, ele usa, ele escolheu as coisas fracas desse mundo. A matemática de Deus é contrária à intelectualidade humana. Aquele que é fraco, esse está forte. Aquele que é humilhado, esse será exaltado. A matemática de Deus é contrária. Quantos aqui já falaram essa frase? Eu cheguei no meu limite. Só eu falei? Nem que for na esteira da tua academia, meu irmão. Cheguei no meu limite. Aí tu aperta o botão de emergência, do pare, né? Quantos aqui já falaram, eu cheguei no meu limite? Deixa eu te falar, é exatamente aí que Deus vai começar a agir na sua vida. Quando você falar, eu cheguei no meu limite, Deus vai lembrar você, eu moro depois do limite, eu sou o ilimitado. Quando você falar, eu já fiz o meu possível, Deus assim vai agir o impossível na sua vida, meu irmão. Você já imaginou se a gente pudesse fazer tudo e não precisasse de Deus? Querido, vou te falar, eu ia ser o cara mais soberbo da face da terra. Imagina se você pudesse resolver todos os seus problemas, irmão. Não, eu posso tudo em mim mesmo que me fortaleço, porque o evangelho. Eu consigo tudo por mim mesmo. Aí Deus faz eu e você limitado. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunte assim para ela, sabe por que Deus fez você limitado? Responda assim para ele, é porque é no seu limite que ele cuida e aprimora e mata o seu orgulho. É no seu limite que ele
começa a tirar todo o seu orgulho de se achar alguma coisa. Quando eu olhei para a Nana, então naquele dia, irmãos, eu falei, tá no papo, vou pegar, tá sozinha, não tem ninguém vendo. E quando ela olhou para mim, sabe o que ela pensou, irmãos? Nada. Ela olhou para mim, e aí ela, acho que pensou assim, né? Que maluco é esse, irmãos? Só andava de bermuda, boné para trás, quase 100 quilos, todo tatuado, uma guia preta e vermelha atravessada no peito. Meu irmão, é para correr, se encontrasse na esquina, era para vazar. E aí, o Espírito Santo falou para ela, você vai falar de mim para ele. Aí ela, eu não, converte o Mike Tyson e manda ele falar com esse rapaz. Eu não, olha só a estirpe do figura, eu não, Senhor. E ele falou, você sim, eu vou usar você. E ela disse, então me dá uma estratégia, porque se você não me der uma estratégia, eu não vou falar nada. Eu não consigo nem me sentir bem do lado dele, perto dele, quanto mais abrir a minha boca para falar alguma coisa. E aí, antes de acabar a gravação, eu cheguei perto dela e falei assim, olha, no final da gravação, porque, queridos, carioca, eu sou, né, carioca da gema, e sou flamenguista também, irmãos. Então, ninguém é perfeito, né, irmão? São dois objetivos, são dois adjetivos, que o cara se acha, meu irmão, o carioca, o flamengo se acha. E eu me achava tanto, mas tanto, que eu nem me achava mais, eu tinha a certeza absoluta já. Aí eu cheguei para ela e falei assim, ó, no final, ô magrela, você vai me dar o seu telefone que eu vou te ligar. Aí ela, que é isso tal? Mas aí Deus falou com ela, tá aí, você não queria uma estratégia? Dá o telefone para esse rapaz aí. Vai evangelizar ele via Embratel. Irmãos, e aqui um parênteses, eu e você precisamos entender que a tecnologia precisa ser usada da maneira do reino e não da maneira do império. Tem muito Facebook, tem muito Twitter. O Orkut morreu, né, irmãos? Outro dia eu recebi um e-mail com uma lápide escrito, aqui jaz Orkut. Acabou, né? Mas tem muito crente que ele tem uma vida no natural, mas ele tem uma vida completamente diferente no virtual. Isso é inadmissível, irmãos. Cheguei numa igreja certa feita, eu e minha esposa, aí veio uma menina, né, uma adolescente, uma quase mulher, sei lá, 18, 20 anos, com um coque, né, um vestido até a canela, e falou, posso adicionar o irmão no Orkut? Eu falei, pode. Eu cheguei em casa à noite, depois da pregação, comecei a adicionar as pessoas. Quando eu vi aquela menina, eu chamei a Nana, falei, vem cá, essa é aquela menina que estava lá na igreja? Ela falou, é. Sabe como é que ela estava, irmãos? Uma camiseta amarelinha com os airbags pulando, né, irmãos? O cabelo solto, ela estava de lado e a posição da irmã era assim, ó. Querido, você não pode conduzir a sua vida virtual diferente da tua vida natural. Isso não condiz com a sua vida como cristão. Se você quer me seguir no Facebook, meu irmão, você pode seguir, mas você vai ser evangelizado. Se você quer me seguir no Twitter, pode seguir, mas antes, veja se você está seguindo realmente o Twitter que está mais bombado na face da terra. Sabe qual é o Twitter mais bombado? Diga-se comigo, o Twitter mais bombado é @Jesus Cristo de Nazaré. Tem uma amiga minha que ela precisa se converter. Alguém conhece a net aqui? A internet. E ela só vai se converter se os crentes padronizarem a internet segundo o reino de Deus e não segundo o império das trevas. Ah, no Facebook eu posso. No Twitter ninguém me vê. Querido, sorria. Deus está filmando você. No dia seguinte eu fui fiel, irmãos. Liguei para a Nana. Oi, Nana, tudo bem? Ela, tudo bem. Quem está falando? Eu tinha certeza absoluta, né, irmãos? Quem está falando? Como assim? E mulher é tudo igual. Ela fala assim, não, se não falar, eu vou desligar na cara. Aí eu falei, tá bom, sou eu, brinco. Ela, brinco? Ô, querido, foi engano. Eu não perdi brinco nenhum. As minhas bijuterias estão todas ali. Eu falei, tá bom, querida, sou eu, rapaz de ontem, lá da gravação, tatuado e tal. Aí ela falou, ai meu Deus, ele me ligou, o que eu falo para ele agora? E aí falei para ela, eu queria fazer um convite a você. Convidei a ela a ir para um estúdio, ao qual eu estava gravando o meu CD secular na época. E nesse estúdio, irmãos, tinha uma janela, e essa janela, ela dava para o Pão de Açúcar, né? E eu costumava chamar essa janela
Eu apelidei essa janela de a janela do abate, onde eu levava as ovelhinhas do Senhor e abatia. Eu era lobo no império das trevas, amém, irmãos? Ou achava que era um lobo. Quando ela chegou lá, parecia a ovelhinha indo para o matadouro calada, muda. Mas Deus falou com ela: vai, porque eu vou te usar. Chegando lá, ela ouviu a primeira música, a segunda, a terceira. Quando não tinha mais nada para ouvir, eu chego para a Nana e falo assim: bom, agora vamos ali para a janela comigo. Aí ela, bé. Sabe o gato de botas, irmão? Indefesa, irmão. Sabe por quê, querido? Na maioria das vezes, no decorrer da tua vida, os seus pastores não estão com vocês. Quando você está na faculdade, quando você está no seu trabalho, quando você está dentro da sua própria casa, o pastor não está lá. Você é uma ovelha do reino de Deus sozinha, lá no meio dos lobos. Você tem que se certificar que o anzol está em você, que o Espírito Santo vai usar você, que você não é uma ovelha que está ali em pecado, que você não é uma ovelha que, sabe, não está ali sendo firmada na rocha. Querido, quando a Nana chegou naquela janela, irmãos, eu encostei na janela, e eu só olhava para a Nana da cintura para baixo, irmãos, analisando o material, né? Porque lobo do mundo é assim mesmo, né? Eu não sei se aqui tem essa entidade, mas lá no Rio de Janeiro tem um demônio chamado demônio vira-cabeça, onde passa as mulherzinhas tudo assim no calçadão, o demônio vai lá e, que é esse, meu irmão? Às vezes eu tenho a luta, meu irmão, porque eu passo luta também, irmãos, igual, eu sou homem, mas eu prefiro olhar para o autor e consumador da minha fé. Às vezes eu vejo, querido, lá em Copacabana, as mulheres de 30, 32, 35 anos, elas andam 24 horas parecendo que estão indo para a academia, e elas colocam nelas um colã de academia, né? Parece que ela roubou o colã da irmã de 8, 10 anos, e colocou nela. E aí, irmãos, o diabo não se apresenta de uma maneira que você não gosta, ele se apresenta exatamente da maneira que vai atrair você para o pecado. Quando você acorda de manhã, você acorda com a sua carne e acorda com o seu espírito. E eu digo para você, nós dormimos com o inimigo todos os dias, irmãos, porque a carne não se converte. A carne grita todos os dias: eu preciso pecar, eu quero pecar. Você não peca mais, você não se alimenta mais. Mas o seu espírito fala: mas eu estou agora com o Espírito Santo de Deus, e você tem que se curvar, você tem que ser presa, cravada na cruz. Mas o diabo não deixa de tentar você. Eu andando naquelas ruas de Copacabana, irmãos, às vezes eu já vejo a manha, sabe, a arapuca de Satanás na minha vida. Vejo aqui, né, às vezes vem morena, em formato de morena, olho verde, aquela protuberância, né, irmãos? E vem andando, pá, pá. Eu falo: Senhor, me salva agora em nome de Jesus. Às vezes eu peço para Ele me arrebatar, me arrebata daqui, me tira daqui, me arranca daqui. Porque minha carne começa: dá uma olhadinha, olha, você vai gostar do que você vai ver. Mas eu penso, eu tenho uma aliança primeiro com o Senhor, eu prefiro olhar para o alto, querido. Teve uma vez que uma irmãzinha da nossa igreja, ela passando em Copacabana, a Sandrinha, né? Ela me viu no meio da calçada da Avenida Copacabana, olhando para o alto e orando em línguas. E ela passou, me catucou: você está maluco, rapaz? Eu falei: não, querida, a questão é a seguinte. Eu estava andando na calçada, e saiu de um assim, de dentro de um banco, Banco do Brasil, pá, na minha frente, uma daquelas enviadas, irmãos. Mas estava com um colã daquele, sabe, daquele naipe. E o negócio me chamava, irmãos. Brinco. E me chamava. E eu, queridos, eu fiquei durante uns 2 minutos andando atrás daquele negócio e olhando. Misericórdia, irmãos. Que guerra. A primeira reação que eu tive, parei e comecei a orar, olhando para cima e deixando aquela mulher embora, queridos, e louco para voltar, para, né, andar atrás dela. Mas aí eu venci aquilo ali, aquela tentação, a mulher foi embora, e imediatamente quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, contei tudo para ela, botei tudo na luz, porque eu não vou permitir que Satanás encontre algum lugar dentro de mim, para amanhã ele fazer aquilo que me tenta.
se tornar um pecado verdadeiramente. E eu contei tudo para ela. Então, voltando lá na janela, eu estava na janela e só olhava para o material, irmãos. E aí ela disse, você pode olhar no meu rosto um minuto? Eu falei, claro, olhei no rosto dela, ela falou, posso te dizer uma coisa? E eu soberbão, né? Me achando, tendo certeza, pensei, ela vai me pedir um beijinho. Não aguentou. E ela começou a dizer o seguinte, o Espírito Santo manda te dizer. E eu pensei, meu irmão, essa mulher é maluca, fala com o Espírito. O Espírito Santo manda te dizer que eu estou aqui para falar de Jesus para a sua vida. E imediatamente eu dei uma resposta para ela e disse, eu já conheço Jesus. Você já deve ter passado por isso, não é não? Quando você vai evangelizar alguém, falar de Jesus para alguém, falar que esse alguém precisa de Deus, a primeira resposta é, eu já tenho Deus. Ei, eu conheço Deus. Ou senão, quando você convida para ir para a igreja, né, tem aquela frase clássica, eu busco Deus na minha casa. Né, vendo novela das 8, Malhação e o Astro, terça-feira. E aí ela disse, eu estou aqui para falar de Jesus para a sua vida. Eu falei, que legal, o que mais? Bom, a outra coisa que eu quero te dizer é que se você está tentando alguma coisa comigo, pode tirar o seu lobinho da chuva. Eu falei, que é isso, mas por quê? Não, porque comigo não vai rolar. Eu vivo algo que você não vai entender nunca, talvez você não queira viver nunca, talvez você nem consiga viver, irmãos. E essa frase me deixou com a cabeça, sabe, embolada. Eu falei, não, peraí, o que essa magrela pode viver que eu não posso viver? Não pode, agora tu vai ter que falar. Não, você não vai entender, fala, o que você vive? Tá bom. E ela disse, eu vivo em santidade. Eu falei, santidade? Eu tinha 33 anos de idade, irmãos. Que palavra é essa, santidade? Será que é um bairro na Moca de São Paulo? Será que ela veio lá, né, é prima do Papa de Roma? Santidade? Que palavra é essa? E ela disse, santidade, eu sou separada por Deus. Sexo comigo é só com meu marido. Eu pensei, meu irmão, bem que me avisaram que essa família é um bando de louca. E ela falou, tem mais, é só com meu marido e depois do casamento. Aí eu pirei. Aí eu pensei, mas espera aí, se ela ficar 5 anos esperando para casar, ela vai ficar 5 anos sem ter relação sexual? Pelo amor de Deus, que mulher é essa? Não, é muito duro, isso é muito duro para minha cabeça. Pensei o seguinte, eu vou fingir que eu estou ouvindo esse papo de evangelismo e vou fazer o que eu quero fazer com a Nana, vou seduzi-la e depois eu chuto como eu faço com todas as outras. E eu comecei a ligar para ela, irmãos. E comecei, olha, vamos conversar. E ela começava a me evangelizar. Falava de Jesus via telefone. E eu pensando, como é que eu vou me encontrar pessoalmente com a Nana, né, para fazer o que eu quero fazer. E um dia, eu falei para ela, Nana, eu preciso te encontrar pessoalmente, porque eu tenho muitas dúvidas em relação à palavra, e eu quero te perguntar algumas coisas, mas eu preciso olhar no seu olho. Quando eu fiz essa proposta para ela, o Espírito Santo, pode marcar. Marca às 7 horas da noite, lá em frente à sua portaria, e você vai falar de Jesus para ele. 7 horas da noite eu estava lá, irmãos, ela passou pelo porteiro, lembro dele até hoje, cara, gente boa, só tinha um defeito, era botafoguense. Mas Antônio, o nome dele, ela falou, Antônio, eu vou estar ali com o rapaz, se qualquer coisa que ele fizer, pula nele, que ele é meio doido, ele é meio... Não, tá bom, dona Nana, pode ir lá, tá tudo bem. E aí, irmãos, 7 horas da noite, essa mulher começa a me evangelizar. Começa a falar de Jesus. 8 horas da noite, ela evangelizando. 9 horas, se você é crente, como a Nana, aquele crente que gosta de evangelizar, ajuda a Nana a evangelizar o velho brinco lá. Fala assim comigo, ó. 8 horas da noite, fala assim, ó, a Nana evangelizando o brinco, ó. 9 da noite, toma-lhe Jesus. 10 da noite, mais palavra. 11 da noite, mais Jesus. 1 hora da manhã, 2 da manhã, toma-lhe Jesus. 3 da manhã, se você cansou, irmão, sabe, o evangelismo é assim mesmo, ele cansa às vezes, mas você não pode desistir. 4 horas da manhã, a Ana estava lá. 5 horas da manhã, toma-lhe Jesus. 6 da manhã, mais palavra da Bíblia. 7 da manhã, 8 horas da manhã, irmãos, essa mulher falando de Jesus para mim, eu assim para ela. Acho que o Espírito Santo já sabe, irmão, mandar a mulher falar é redundância, né, meu irmão? Fala para ele, fala, mas vai lá e evangeliza o rapaz, a noite inteira. Tem muita gente que tem assim o sonho de conhecer a Inglaterra, né, irmãos? E ver aquela troca, a troca da guarda real, né? Você sabe o que é isso? Eu naquela noite, eu vi a troca dos porteiros. 7 horas da noite era o Antônio, 6 horas da manhã saiu o Antônio, entrou o Gilmar, esse é gente boa, flamenguista. E fiquei 2 horas ainda, além do plantão do Gilmar, até 8 horas da manhã, ouvindo ela falar de Jesus para mim.
ouvindo. Irmãos, ela não era preparada, ela não tinha nenhum preparo. A Nana tinha 2 anos de convertida, diga-se comigo, 2 anos. Não tinha preparo nenhum. E de 7 da noite até 8 horas da manhã, eu só perguntava aquelas perguntas, né, que parece que vem para deixar você mais indeciso do que quem está perguntando para você. Tipo assim, tá bom, então fala para mim, Chico Xavier, foi para o inferno ou para o céu? Sabe essas perguntas assim, irmão? E Ogum? Não, mas peraí, e Buda? Buda tem 5.000 anos, é muito mais antigo do que Jesus. Eu só bombardeava ela com perguntas, sabe, que você, às vezes, você mesmo fica sem saber o que vai responder. Hoje eu amo quando alguém me faz essa pergunta, principalmente de Buda. Fala assim, mas Buda tem 5.000 anos, eu sou budista, porque Buda é muito mais antigo que Jesus. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, que no princípio era o verbo. Deus poderia ter escolhido uma outra palavra aqui, irmãos, poderia ter colocado o eu sou, ou sei lá o quê, mas ele escolheu o verbo. No princípio era o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Eu não sou nenhum professor de teologia, mas eu acho que eu posso trocar a palavra verbo, porque o verbo que se fez carne foi Jesus Cristo de Nazaré, amém? Então no princípio era Jesus, Jesus estava em Deus, Jesus era e é Deus. Meu irmão, o princípio de tudo é antes de tudo que você possa imaginar, é o princípio, é antes das estrelas, é antes da lua, é antes do sol, é antes da terra. Se é antes da terra, é antes dos homens. Se é antes dos homens, é antes de qualquer religião. Se é antes de qualquer religião, é antes de Buda, é antes de Allan Kardec, é antes de qualquer espiritismo, é antes do candomblé, é antes da Umbanda. Jesus estava lá no começo de tudo. Tudo, meu irmão. Ele é o cara. Ele é o cara, irmãos. Tem outro não. Saí dali, irmãos, pensando em tudo aquilo que me foi dito. E vou lhe dizer, tem muita gente aqui com o coração endurecido com a palavra. Muita gente aqui balançando a cabeça, dizendo, pô, o que esse cara está falando não presta. O que esse cara está dizendo não condiz com aquilo que eu vivo. Querido, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não tenho aliança com homens, eu tenho aliança com Deus. E Deus quer hoje modificar a sua vida. As maiores pregações que causaram, eu digo isso imitando até um pastor que disse isso também, as maiores pregações que causaram as maiores mudanças dentro de mim, eu saí da pregação com raiva do pastor. Que você saia nessa noite daqui com muita raiva de mim, meu irmão, mas mudado em Cristo Jesus. Que Jesus possa falar dentro de você e modificar toda a cultura que foi encruada dentro de você, amém? E eu saí dali com aquela pulga atrás da orelha, meus irmãos, e pensando. Falei, já sei. A Nana começou a me ligar e me convidava todos os dias, vamos na minha igreja. Na minha igreja quarta-feira tem culto, na época nem tinha, né? Sábado tem culto, domingo tem culto, vamos na minha igreja. E convidava, e eu pensava, bom, eu vou ter que aceitar, eu estou fingindo que eu estou, né, arrumando esse papo aí de evangélico. Irmãos, a galera da minha banda falava assim, olha, cuidado, hein, você vai virar crente. Eu falava para eles, eu mudo meu nome se eu virar crente. Chegou uma vez que ela me ligou, e aí, vamos na minha igreja? Não tive mais jeito, falei, tá bom, hoje eu vou lá contigo. Aí a perna bambeou, meu Deus, ele vai. Não é desse jeito? Nós oramos, nós intercedemos, nós convidamos. Aí quando o nosso pai, nossa mãe, o nosso cônjuge, o nosso filho aceita o convite, a gente treme na base. E a primeira coisa que a gente faz aí no nosso pastor, o que você vai pregar hoje? A minha mãe vem no culto, vai falar sobre dízimo, tem como pular essa parte? A primeira vez que eu fui na igreja, a primeira vez que eu entrei na igreja, eu vi o meu pastor entrar com uma pajeiro do ano. Não era uma pajeiro não, mas era um carraço. E eu falei, peraí, meu irmão, safado, ladrão, bandido, é para aí que vai o dízimo. Foi o meu primeiro pensamento, quando eu cheguei numa igreja pela primeira vez. Hoje eu e minha esposa, nós somos dizimistas fiéis, e ofertamos em todas as igrejas que nós passamos, porque entendemos o princípio. Quem vai convencer você não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, eu não terminei, eu queria que você ficasse de pé, rapidamente, por favor, não se disperse. Aleluia. Eu queria que você virasse para o seu lado direito, por favor, em nome de Jesus. E eu queria que você colocasse as suas 2 mãos santas no ombro do irmão que está à sua frente, e que você começasse a fazer uma massagem santa nele. Aperta o ombro dele, irmão, aperta com força. Isso, vai massageando ele, vai apertando o ombro dele.
Agora coloca a sua mão em formato de karatê e começa a fazer faquinhas nas costas do seu irmão. Se for uma irmã, com delicadeza. Aleluia. Aperta de novo o ombrinho dela, o ombrinho dele. Glória a Deus. A Bíblia nos fala sobre semeadura e colheita, não é verdade? Tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Então vire para o lado de lá e você vai colher aquilo que você deu. Você vai receber aquilo que você deu. Começa a massagear o ombro do seu irmão. Glória a Deus. Começa em forma de faquinha a fazer uma massagem no ombro do seu irmão. Aleluia. Aperta de novo o ombrinho dele. Aleluia. Vire agora para frente em nome de Jesus. Eu quero que você agora faça a dancinha da beisola, que é assim, ó. Aleluia. Querido, a beisola, ela tem que andar para a direita e para a esquerda. Amém? E a cara você tem que sentir a beisola andando. Vai? Vamos fazer de novo? 1, 2, 3, já. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus, batendo uma forte aplauso para o Senhor Jesus. Aleluia. Amém. A Nana pensou assim: como é que eu vou levar esse cara para a igreja? Só anda de bermuda, todo tatuado, com essa guia atravessada. O que a pastora Ludmila vai pensar? Jesus falou com ela: como é que é lá na sua igreja? 7:30 da noite, está todo mundo em pé, louvando ao Senhor, de olho fechado, né? Com a mão para o alto. Ela falou: leva ele nesse horário. Você entra com o cara e ninguém vê ele. E foi exatamente assim que ela fez. Cheguei na igreja, irmãos, aquela galera em pé. Aí eu entrei, né? Tinha uns caras sapateando, vendo o anjo. Eu falei: eu quero tomar esse negócio aí, meu irmão. Quero ficar louco assim. Aí eu vi duas cadeiras assim vazias, né? Me posicionei em uma delas, olhei para o lado. Bom, já que eu estou fingindo que eu estou me convertendo, vou fazer igual. Um dia eu vi um pregador, um ministro de louvor muito famoso, muito amigo meu, dizendo o seguinte: crente, na maioria das vezes, não fala mentira, ele canta mentira. E eu peguei essa frase e pensei: pô, que frase pesada. Mas eu comecei a analisar, comecei a constatar que isso era uma grande verdade. Tem muita gente que louva ao Senhor e não se dá conta daquilo que está cantando. Por exemplo: a quem tenho eu no céu além de ti. Como é que é o resto? E não há na terra quem eu. Aí começa a complicar a música na segunda estrofe, que é assim, né? Eu estou disposto a... Será que você estaria realmente disposto a morrer por alguém? Ou a morrer por Jesus? Aí diz assim: e construirei no cume do... Querido, a juventude de hoje tem preguiça de levantar da sala para pegar uma água na cozinha. Quanto mais subir um monte para construir um altar. Aí, chega lá, a juventude é meio esquecida mesmo, né? Chega lá, se dá conta que esqueceu o holocausto, né? Aí, não tenho nada na minha mão, aí canta, né? E o sacrifício. Será que você está disposto a se sacrificar quando você se dá conta que não tem nada para sacrificar? Se der conta disso? E aí, irmãos, eu chegando ali naquele lugar, fingindo, quem é que estava lá na frente? Querido, louvor e adoração é a infantaria da igreja na terra. O louvor e a adoração, ele tem o poder em Cristo Jesus de atrair o céu de Deus para qualquer lugar e quebrar o céu de bronze que há ali. E aonde há, sabe, a presença de Deus, as trevas batem retiradas. Não tem como, a possessão demoníaca não fica mais ali, presente naquele lugar. E eu estava ali fingindo, e quem estava lá na frente quebrando o céu de bronze e atraindo o céu de Deus para aquele lugar? Pastora Ludmila Ferbe, cantando: recebe a cura, recebe a unção. E eu ali fingindo, né, irmãos? A primeira vez, eu, como diz a piadinha, né, estava tintindo nada. Na segunda vez, irmãos, eu pensei: pô, estou sentindo uma energia positiva nesse lugar. Não conhecia nada, falei: pô, tá, o negócio está tranquilo, está leve. Eu vou deixar de ir na sexta-feira da mesa branca para ir, né, na igreja evangélica, tomar um passe do pastor. Na quarta, na quinta vez, eu sentia vontade de chorar. Eu lembrei da criação do meu pai: o homem não chora. Ô, rapaz, homem não chora. O que está acontecendo contigo? Sei que lá para a sexta vez, para a sétima, oitava vez, aquele louvor começou a tomar o meu coração. E quando eu vi, eu estava de joelhos, irmãos. O choro não escorria pelo rosto, não, pulava, igual cachoeira.
Sabe o que estava acontecendo ali naquele momento? Sabe aquele nó cego? O nó estava sendo totalmente desatado. O Senhor Jesus pode desatar qualquer nó que, sabe, que esteja implantado na tua vida, meu irmão. Sabe como é que eu estava de joelhos chorando aos pés do Senhor? De bermuda, com a camiseta, todo tatuado, com a guia preta e vermelha atravessada no peito. E Jesus falava para mim assim: eu te amo, eu quero você dessa maneira, porque eu vou mudar você. Saí dali. Na nossa igreja tem um encontro com Deus, 3 dias de encontro. E o ápice desse encontro é a cura e a libertação. Queridos, a minha libertação, se tivesse trilha sonora, ia ser punk rock, com certeza. Era tanto demônio, mas tanto demônio, que tinha que sair de 2 em 2 para não engarrafar, irmãos. E bota a mão na cabeça, luta daqui, luta de lá, quebra daqui. Mas quando eu voltei completamente lavado, curado, limpo, transformado. Saulo de Tarso tinha morrido, tinha acabado de nascer um apóstolo Paulo dentro de mim, louco por Jesus, com vontade de falar sobre o Evangelho, sobre a nova vida que eu estava vivendo ali naquele momento. Primeira coisa que eu fiz, cheguei na igreja e encontrei a Nana. Já tinha, terminado o relacionamento que eu tinha antes no mundo. Cheguei para a Nana, olhei para os olhos dela e disse: eu entendi tudo. Olhe bem profundamente para os olhos dessa pessoa que está do seu lado. Diga assim para ela: eu entendi tudo. Um dia, aqueles que escarnecem você, aqueles que humilham você em função do Evangelho, vão estar sentados exatamente num culto do seu lado, vão olhar nos seus olhos e vão dizer: eu entendi tudo. E eles vão se converter. Imediatamente cheguei para a Nana e disse: Nana, como é que eu faço então agora para ter um compromisso santo com você? E ela disse: vamos orar. Oramos 3 meses só para Deus testificar o negócio do compromisso, irmãos. Aí começamos a namorar. Começamos a ter um compromisso santo. Começamos a corte. Tem vários nomes aí, né? Nós ficamos 1 ano e 8 meses em santidade, sem se tocar. Tivemos uma lutinha ali no princípio, mas depois nos posicionamos em Cristo e ficamos até o final. Mas no começo, irmãos, tivemos lutas, e no começo tinha um negócio que a gente fazia, eu e a Nana, que era um tal de beijo na boca de língua com muita saliva. E aí eu pergunto para a igreja nessa noite, e nessa hora eu bebo água: beijo na boca de língua entre crentes é pecado ou não é pecado? Toda vez que eu pergunto isso em todas as igrejas, eu pergunto: beijo na boca de língua é pecado? A gente só ouve os grilos e as crianças brincando. Ninguém fala nada, irmãos. Vou te dizer aqui, olha. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o teu coração agora, amém, irmãos? Porque tem muita gente que vai nas igrejas e larga uma bomba no colo do pastor e vai embora. Mas o Espírito Santo de Deus tem que falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Tem muita coisa dentro da igreja que não é pecado, mas nos leva a pecar. Por exemplo, comida é pecado, irmãos? Comer é pecado? Mas a comida pode fazer com que você peque, sim ou não? Você pode se tornar um glutão. Querido, eu estudando a Bíblia e tendo o entendimento dos meus pastores, eu posso lhe dizer, e disse isso nessa igreja lá da Flórida, né? Olha, beijo na boca, na minha opinião, mesmo de língua, não é pecado. Aí lá na igreja da Flórida, levantou uma senhorazinha e gritou: eu sabia! Glória a Deus! Aí eu disse assim: beija muito, né, irmã? Gosta de beijar. Mas o beijo na boca, irmão, é tipo igual a comida, não é pecado, mas pode levar o crente a pecar. E aí não é uma doutrina, não é, sabe por que eu estou lhe dizendo, é algo que você vai ter que escolher para a tua própria vida se você quiser. Mas é proteção para você não negociar a tua santidade com Deus. Beijo na boca de língua, meus irmãos, funciona igual a forno elétrico, você liga em cima e esquenta embaixo. Se você disser para mim que você beija na boca de língua e você não sente nada, meu irmão, prepara o caixão que você está morto. Nem casa, meu irmão, está morto. Beijo na boca de língua aciona alguma coisa interessante lá no inferno. Quando o crente começa a beijar na boca de língua da irmãzinha, toca uma sineta lá no inferno. Desculpa, irmão, não queria te acordar, né? Mas como fui eu que te botei para dormir, então eu que tenho que te acordar. Aí, o diabo, peraí, o que está acontecendo? Aí vem aqui, ó, escrito, né? Crente beijando na boca, de língua.
Aí ele fala, quem é o crente? Ah, o fulaninho lá da igreja tal, não daqui, né, irmãos? De outra igreja, né? Aí ele fala, está prestes a pecar. Que beleza, vamos mandar aqui algumas entidades e demônios. Demônios do pensamento sexual. Demônio da mãozinha, pode ir. Conhece o demônio da mãozinha, irmão? O cara está lá, né, lavando o cérebro da irmã. E a mão está onde? Está no bolso. Não, o demônio da mãozinha vem com força, irmão. E aí, querido, começa algo. Às vezes nós, né, acendemos um fogo ao qual não podemos apagar. E aí começa aquilo que pode vir a ser pecado, e é pecado. O beijo na boca de língua não é pecado, mas quando eu beijava a minha esposa, por exemplo, na boca, e você pode notar que a irmã, entre o nariz e o queixo, tem algo, né, tem uma beiçola, né, irmãos? E, irmãos, eu sou homem e eu gostava muito. E se você, homem, gosta, né, de uma boca feminina, você gosta da coisa certa. Mas a boca feminina, ela é feita para você desfrutar quando você estiver debaixo do manto do casamento. Aí desfrute à vontade, meu irmão. Não corra esse risco. E quando eu beijava a Nana na boca, eu ficava subindo pelas paredes, parceiro. Mas ficava louco, ficava doido, e ficava pensando, como é que eu vou fazer? Como que eu vou me resolver? Ah, já sei. Eu estou aqui, né, quase explodindo, já sei, eu vou me resolver by myself. Eu vou me resolver eu mesmo. Como? Masturbação. Parece até um palavrão, né, irmãos? Masturbação, na igreja não pode se falar nisso. Olha a doutrina. Queridos, nós estamos perdendo a juventude, sabe, para os colégios, para as faculdades, porque nós não falamos sobre masturbação na igreja. Querido, beijo na boca de língua pode até não ser pecado, mas masturbação é. Qual é o pecado da masturbação? Vou te dizer aqui 2, só para te deixar ligado logo, amém? Primeiro pecado, idolatria. Você acha que o carinha lá, né, o adolescente, ou seja lá quem for, está no processo dele lá de masturbação, e ele está pensando nesse pedestal aqui, né? Pedestalzinho gostosinho. As pernas fininhas. Geralmente, quando um homem ou uma mulher está no processo de masturbação, eles colocam na frente de Deus, na frente de qualquer coisa, algo ou alguma coisa que ele nunca poderá pegar na vida dele. E ele está lá, e ele só sai dali depois que ele se resolve. Sabe qual é outro pecado? Adultério. A Bíblia fala, aquele que somente pensou em adulterar, esse já pecou. Já pecou, meu irmão. Ah, não, teve um que falou, brinco, eu só faço isso pensando na minha mulher. Eu falei, tá bom, querido, conta agora do papagaio. Eu entendi logo que masturbação é pecado. Então, masturbação, querido, não pode. Sexo fora do casamento é pecado ou não? Claro que é pecado, isso aí é lógico. Eu não poderia me resolver antes de me casar. Então, querido, eu precisava o quê? Fazer o quê? Cortar aquilo que estava, né, fazendo com que eu negociasse a minha santidade. Contei aqui ontem. Teve um jovem que chegou para um pastor e falou, pastor, estou com um problema. Qual é o seu problema? Quando eu chego em casa, eu vou direto para o computador, eu vou para o site pornô. Ele falou, meu querido, você é um cara de pau, porque isso não é problema, isso é pecado. Problema é se tivesse um vírus no seu computador, isso é problema. Mas isso que você faz é pecado. Ah, o que eu faço? Aí ele falou, pega um taco de beisebol e quebra o teu computador, meu irmão. Mas que isso, pastor? Eu falei, a Bíblia fala que se o seu olho te faz pecar, é melhor que você arranque ele da cara. E vá cego para o céu, do que você fique bonzinho, vendo tudo, pecando com força e depois indo para o inferno. Se o meu computador me faz pecar, eu não consigo, sabe, vencer o pecado, meu irmão, eu oferto na vida do irmão. Dou para ele, meu irmão. Dou para ele. Então, sexo fora do casamento, masturbação é pecado. Tem o juízo de Deus. O que eu tive que fazer? Eu tive que cortar aquilo que me fazia querer pecar. Cheguei para a Nana, com muita dificuldade, sem olhar para o bocão, né, irmão? Olhando só para o olho. Falei, Nana, cheio de vontade de não falar, mas falei, vamos parar de beijar? Aí ela, vamos. Foi tão fácil, irmãos. Falei, mas é tão simples assim? Ela, é. Sabe o que acontece, querido? Quando o homem se quebranta, quando o homem morre primeiro, quando o homem faz que nem Jesus, crucifica, sabe, a sua carne na cruz, a mulher se submete, porque ela enxerga no homem o próprio Senhor. Ficamos 1 ano e 8 meses em santidade. Já estou indo para o término. As bênçãos de Deus em quem se posiciona em santidade. Se liga no que eu vou te falar.
Quem aqui quer casar? Levanta sua mão. Diga assim, a tampa da minha panela. Só você que quer casar, a tampa da minha panela vai chegar. Mas a moeda que vai comprar esse direito na minha vida é a santidade. Quando eu me posicionei em santidade com a minha esposa, e aí a gente não tinha R$1 para casar. Meu irmão, há quanto tempo você está namorando? Estou namorando há 5 anos. Para de enrolar, meu irmão. Para de enrolar. O seu provedor não é o Banco do Brasil, não é o seu trabalho, não é a sua promoção, porque aí senão começa a virar desculpa, meu irmão. Olha, eu estou esperando eu me formar na faculdade. Aí se forma na faculdade, eu estou esperando um emprego. Aí arruma um emprego, eu estou esperando uma promoção. E fica enrolando. Enrolando. Aí fica 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos de santidade. Meu irmão, vou te falar, eu vou orar por você. Porque é duro, irmãos. Eu fiquei 1 ano e 8 meses e falei, meu irmão, cadê minha lua de mel? Deus, traz a minha lua de mel em nome de Jesus. Traz o passaporte para o sexo lícito, irmãos. É a aliança do casamento. Misericórdia, irmãos. E aí, vamos noivar. Irmãos, eu falei para ela, aqui está o meu sonho. Tirei aqui os meus convidados, 46 convidados, o pastor faz o casamento, a gente vai logo para a lua de mel. E ela falou, mas espera aí, eu paguei esse preço todo para esse sonho michuruca aí? Eu falei, não, tudo bem, qual é o seu sonho? O meu sonho é esse aqui, tirou assim os convidados, né? Espera aí que tem mais um pouquinho de rua. Falei, o que é isso aí? Ela falou, a lista dos meus convidados. Eu pensei que fosse o tapete do nosso casamento, né, irmão? Falei, que lista é essa? Quantas pessoas tem aí? Aí ela falou, tem as pessoas. Eu, quantas? Não entendi. Até as 700 pessoas. Quantas? Fala direito. Fala para fora. Quantas pessoas tem nessa lista? Ela, mais ou menos umas 700 pessoas. Falei, que isso, velho? Eu falei, pela onde que a gente vai colocar 700 pessoas? Ué, ou no Copacabana Palace, ou no Jockey Clube Brasileiro. Irmãos, a gente não tinha R$1 para casar. R$1. Nessa vez assim, que ela me deu assim, essa notícia, acho que foi a primeira vez que eu tive uma visão no reino espiritual, irmãos. Eu vi assim 700 bocas vindo de frente pelo teto, sabe, pelo fundo, pelo lado, e eu fiquei pensando, meu Deus, 700 bocas. Hoje eu sei para que serve bolsa de mulher. É para que ela leve para o casamento, para botar os docinhos dentro dela, irmão. Faça os bolos de docinho, enfio na bolsa dela. Mas é justamente no casamento que vocês mulheres, né, vão com a bolsinha minúscula, né? Compra uma bolsa enorme, no casamento vai tudo pequenininho. Quem inventou essa cultura tem que quebrar isso, irmão. Aí eu falei, tá bom, 700 pessoas. Eu comecei a ficar meio doido, irmãos. Comecei a multiplicar tudo que vinha na minha cabeça vezes 700. Comecei a pensar, peraí, quando eu vou no casamento, eu como no mínimo 7 docinhos, fora os que eu coloco na bolsa da Nana. 7 vezes 7... Ô, irmãos, a matemática está faltando aí na baralha. 7 vezes 7, 49. 4.900 doces. Aonde que eu vou arrumar? Irmãos, eu já me vi enrolando brigadeiro lá. Sabe quando tu chega, meu irmão, roubada. Sabe quando tu chega mais cedo no aniversário de criança do seu melhor amigo? Tu vai enrolar brigadeiro e soprar a bexiga, né? Aí toca o telefone da amada. Aí, olha, querida, você não me conhece, eu sou doceira. Deus mandou eu confeccionar todos os doces do seu casamento. Aí eu falei, bota a mão na minha cabeça e ora aqui, em nome de Jesus. O que você tem que eu não tenho? E aí, querida, a mesma voz que falou isso, falou, mas só tem um porém. Eu tiro a mão da minha cabeça, tá vendo, meu irmão? Tá vendo? Homem é assim. Homem tem menos fé que mulher, irmãos. Eu acho isso. Eu tenho aprendido a ter fé com a minha esposa. Porque homem é mais pé no chão, né? É mais razão. Sonha menos, tem menos fé. Mulher viaja mais, né? Mulher está dançando a primeira vez com um rapazinho, já está pensando em enxoval. Ai, é o meu marido. Pensa longe, né, irmã? Mulher tem mais fé. E aí, automaticamente veio, porém, eu só dou os doces se eu também puder confeccionar o bolo. Eu boto a mão na minha cabeça de novo e oro aqui. Eu acho que se fosse Faraó, em vez de Faraó, o povo de Israel tinha sido liberado, ó, muito mais fácil, irmãos.
Não precisava aquelas 10 pragas todas não, só um saquinho de barata já resolvia a situação toda, né, irmã? Irmãos, e aí, a hora da lua de mel, eu falei para ela, bom, eu como cabeça, eu quero ir para Fernando de Noronha. Aí ela, eu como pescoço, quero ir para Nova York. Lá na América, irmão, o shopping da América é conhecido como mall. Se você é casado, você vai aprender logo um versículo bíblico para a sua vida lá na América do Norte. O mal que eu não quero, esse eu faço. Se você é casado, você vai entender logo, você vai ter que fazer o raio do mal, meu irmão. Tem jeito, você vai ter que levar sua esposa lá. Mesmo que você tente convencê-la, pô, apartai-vos da presença do mal. Foge da presença do mal, irmão. Não adianta não, elas gostam do mal. Misericórdia, né, irmão? Aí vai, Nova York. Não, eu quero ir para Fernando de Noronha, Nova York. Fernando de Noronha, Nova York. Fernando, Nova. Aí surgiu um padrinho nosso, falou assim, vocês querem ir para onde, minha filha? Ela falou, Nova York. Então toma, ó, passagem para Nova York. Toma dinheiro para gastar em Nova York. Vai para Nova York. E eu olhando para aquilo, falei, e eu, papai? Filho é assim, né, irmão? Não sei se você tem mais, né, 2, 3 filhos, você dá presente para um, o outro vai pedir também, não tem jeito. Lembro quando a revista Caras ligou para a Nana e disse, olha, nós queremos fotografar o casamento de vocês. E ela falou, tudo bem, mas o que vocês dão em troca para eu deixar isso? Porque pediu exclusividade, amém? Aí, então, pela exclusividade, vocês vão ter a exclusividade se vocês fizerem alguma coisa. Aí a Caras falou para ela, escolhe qualquer lugar do mundo que vocês queiram passar a lua de mel, a gente banca tudo. Para onde a gente foi? Fernando de Noronha. Deus deu os dois, deu Nova York e deu Fernando de Noronha. Chegando em Fernando de Noronha, irmãos, já estou terminando agora. Chegando em Fernando de Noronha, o combinado era de ficarmos na melhor pousada de lá, chamada Zé Maria. Para o casal ficar lá uma semana, custa 21 mil reais. É porque a ameixa que vai no pudim é cara, irmãos, entendeu? Então custa 20 pratas para o casal ficar lá durante uma semana. Mas chegando lá, a pousada estava lotada, eram 42 bangalôs. Aí o Zé Maria falou, olha, não tem como vocês ficarem aqui, vocês podem usar toda a estrutura da minha pousada, mas vocês vão ficar em outro lugar. Eu falei, queridão, eu fico em qualquer lugar. Eu durmo até na folha da bananeira. Eu quero ir para minha lua de mel, meu irmão. Me deixa aí. Não é, meu amor? Ela, não. Eu falei, por que não? Porque Deus me tomou por cabeça e não por cauda. Como é que eu chego aqui, a promessa não se cumpre? Eu vim aqui para ficar no melhor. Eu paguei o preço, só que não teve jeito, irmãos. Pousada lotada. Para piorar, no dia seguinte ligaram para minha esposa e disseram, olha, tem um bangalô que é o melhor bangalô lá do Zé Maria, que é o bangalô de número 1, diga assim comigo, bangalô de número 1. E a Caras falou para ela, olha, nós vamos pagar um passeio na parte da manhã para o casal que está nesse bangalô, vocês vão entrar ali, vocês vão fingir que vocês estão hospedados lá, e vão tomar um café da manhã, a gente vai tirar fotos e vamos publicar isso na revista. Eu falei, misericórdia, não faz para a Nana. Expliquei para a Nana, meu irmão, ficou como, né? Deus, em nome de Jesus e tal, começou a orar, mas não teve jeito. Fomos lá, entramos naquele lugar, irmãos, bangalô de 90 metros quadrados, de frente para a praia, uma jacuzzi assim, sabe, de frente para a praia, e tomamos o café da manhã, a Caras foi embora, eu comecei a olhar aquele lugar, fui até o banheiro, irmãos, eram 2 privadas, eu nunca tinha visto isso. Levantei uma privada assim, eu nunca tinha visto isso, né? Tinha uma orquídea boiando dentro dela, vermelha. Aí eu me perguntei, será que a camareira vem de manhã para trocar a orquídea, irmão? Bom dia, tudo bem? Eu vim aqui trocar a orquídea, qual cor que o senhor prefere? E aí falei, que lugar lindo, né, Nana? Ela falou, então vamos embora, vamos voltar para a nossa pousada. Ela, não, eu quero orar primeiro. Eu falei, beleza. Ela começou a orar, Senhor, brinco, entra em concordância, tá bom. Senhor, eu quero ficar nessa pousada. E eu, amém, Senhor, também, talvez ano que vem. E ela, Senhor, eu quero ficar nessa pousada, porque o Senhor é fiel. É verdade, se o Senhor é fiel, o Senhor trouxe a gente aqui uma vez, vai trazer na segunda. Vamos embora, minha filha? Ela falou, não, agora eu vou profetizar. Botou a mão na cama e falou, Senhor, eu quero dormir nessa cama, na minha lua de mel, no tempo de hoje, eu quero ficar nesse quarto, na minha lua de mel. Eu falei, Senhor, salva ela, que ela está maluca. Falei, que tipo de oração é essa, missionário? Se é oração ou feitiçaria? Vai fazer o que com o casal que está aqui dentro? Vai matar os caras? E ela disse para mim, não, isso não é feitiçaria não, é oração. Eu creio que Deus pode pegar esse casal e colocar numa cobertura em Paris e trazer a gente para cá. Irmãos, a gente chegou na recepção
lá da pousada, veio um anjo, uma camareira, dizendo assim: Dona Nana, a senhora não sabe, eu não sei qual é o bangalô não, mas parece que um casal pediu as contas e vai embora amanhã. Fala com o Zé que você vem para cá. Olhei para ela com a raiva, irmãos. Falei: o que você tem com o homem que eu não tenho? Aí ela disse: não sei, eu só orei. Falei: tá bom. Ela falou com o Zé falou: impossível, o cara pagar 20 mil reais para ir embora no dia seguinte. Se isso acontecer, vocês podem vir. Fomos embora no dia seguinte. O Zé ligou para ela e disse: olha, Nana, tem que dizer uma coisa para você, o seu santo é forte. Aí eu fiquei logo espiritual: é forte mesmo, é o sangue de Israel, eu sabia. É o santo dos santos. Ele falou: pode vir para cá, que realmente vagou um bangalô. E fomos para lá. Chegando lá, irmãos, a gente estava esperando o anjo, o mesmo anjo, aquela camareira, entregar para nós a chave que eu falei no começo do testemunho. A chave que eu creio que Jesus vai entregar na sua mão hoje. Ué, mas Jesus vai me entregar a chave do bangalô? Não. Jesus vai entregar a chave do seu sonho, porque o nosso sonho naquele momento era entrar em um dos bangalôs daquela pousada. A palavra diz: e agrada a ti do Senhor teu Deus, e Ele, né, vai satisfazer a vontade do vosso coração. São detalhes. Fique de pé e não se disperse, em nome de Jesus. Quando a camareira veio, continue ouvindo, nós estamos terminando. Eu queria chamar o rapaz do teclado. Abra mão, tá, irmãos? A camareira veio e entregou a chave na mão da Nana. Quando ela entregou a chave na mão da Nana, a Nana perguntou: você viu qual é o número? E eu falei: vi, é 7, né? Ela: não. Sabe qual era o número da chave, irmãos? A chave de número 1. 42 bangalôs, irmãos. E o bangalô que veio para nossa mão foi o bangalô que nós profetizamos, que ela profetizou, mas que os nossos pés pisaram. Aonde você pisar, a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado por herança. O Senhor Jesus, hoje, nessa noite, Ele quer entregar as chaves de cadeados, de corações que estão fechados para o Evangelho. Ele quer plantar você na rocha e fazer com que o teu testemunho, quando você abrir a sua boca para evangelizar, para falar com o teu pai, com a tua mãe, com o teu cônjuge, essa frase se tornará uma chave, e essa chave vai abrir o coração endurecido dessa pessoa, e ela nascerá em Cristo Jesus. Eu creio nisso. Eu quero terminar dizendo para você que a primeira Bíblia que eu vejo, a primeira igreja que eu vejo na Bíblia, ela tinha somente 2 membros, Adão e Eva. O pastor era o próprio Deus, que vinha todos os dias na virada ter com eles. E queridos, 2 membros, o pastor, o próprio Deus, a igreja caiu, a igreja pecou. Você precisa entender que você tem um livre-arbítrio, e você vai decidir o que você vai fazer da sua vida a partir de hoje, a partir desse congresso, a partir das coisas que foram ditas aqui para você. Você é livre para escolher os seus caminhos. Antes de fazer a oração de apelo, eu quero, em primeiro lugar, eu não vou chamar você para vir à frente, porque eu acho que não vai caber aqui. Mas se você precisa dessa chave, se você quer ser firmada na rocha, se você ora pelos seus familiares, pelos seus amigos, lá na sua faculdade, lá no seu colégio, se você quer ser usado, se você quer receber de Deus os milagres e os seus sonhos de volta, eu quero que você entre na presença de Deus agora, em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção e vamos orar pela sua vida. Amém? Feche seus olhos. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Estou disposto, eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar.
sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Diga: estou apaixonado, por ti, Senhor. Estou apaixonado. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração nessa noite. Nós entendemos quando o Espírito Santo vem fazer moradia dentro de nós, tudo muda. Aquilo que não serve é arrancado, o vaso podre é quebrado e um novo vaso é construído. Deus quer fazer você uma cidade edificada, que está sobre o monte, impossível de não ver. Deus quer realmente fazer com que um apóstolo Paulo nasça dentro de você. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração e repita comigo essa oração nessa noite. Toda a igreja diga assim: Senhor Jesus, eu hoje declaro para o reino natural e para o reino espiritual que eu aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Diga assim, igreja: Senhor Jesus. Diga toda a igreja: Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida e não permita que os meus pés se desviem do seu caminho. Ainda com os olhos fechados, eu gostaria de perguntar se existe alguém aqui presente que fez essa oração pela primeira vez. Se você fez essa oração pela primeira vez, externando, decidindo por Jesus Cristo na sua vida como seu único Senhor e Salvador, eu queria que você, do seu lugarzinho mesmo, levantasse a sua mão bem alto, que eu quero te ver, eu quero te enxergar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, algumas pessoas aqui atrás, amém? Glória a Deus. Você que levantou a sua mão, eu queria que você agora tomasse um movimento radical na sua vida. Eu queria que você saísse do seu lugar rapidamente e viesse até aqui comigo, porque eu quero orar pela sua vida. Vem aqui, Nana. Nós vamos orar pela vida desses irmãos. Se existem mais algumas pessoas que estão aqui presentes, você que quer tomar essa decisão, você que orou pela primeira vez, se você quiser sair do seu lugar, você pode sair do seu lugar em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Se você quer viver uma vida plena, em santidade, se você quer realmente conhecer o poder de Jesus e aquilo que Ele pode fazer na sua vida, pode sair do seu lugar agora, em nome de Jesus, e vem até aqui, que eu quero orar por você. Amém? Aleluia. Igreja, estenda suas mãos para cá, por favor. Pai, em nome de Jesus, como igreja de Cristo que somos aqui na terra, nós estendemos as nossas mãos para abençoar essas vidas. Vidas que hoje decidiram publicar, confessar o Senhor Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Nós sabemos que hoje há uma festa no céu por causa dessas vidas, que o Senhor está selando cada uma delas com as suas mais de 8.000 promessas, que tu e tua casa servirá ao Senhor, que o Senhor te abençoará, te colocará por cabeça e não por cauda, somente estarás por cima e não por baixo, que grandes são as obras que o Senhor fará de cura, restauração, libertação, renovo. O Senhor transformará a tua casa, o Senhor fará de ti um vaso de honra para a glória dele. Ele te diz: eis que faço nova todas as coisas, porque as coisas velhas se passaram e eu, Senhor, faço tudo novo. Em nome de Jesus nós profetizamos
toda a sorte de bênçãos que há nas regiões celestiais sobre essas vidas. Determinamos agora, decretamos, profetizamos um novo tempo do Senhor, um tempo de santidade, um tempo de testificação da glória de Deus, um tempo de revelação da voz de Deus, da palavra de Deus, a palavra rema, o Kairos de Deus se estabelecendo sobre cada um que está aqui, para que chaves sejam viradas, para que tudo aquilo que o mundo construiu, as raízes de humanismo, todas as cadeias que prendem a alma, tudo que eles são reféns, agora seja destruído, quebrado, e que sejam selados agora com o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, aonde quem está debaixo desse sangue está debaixo da novidade de vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque já valeu termos vindo até aqui. Já valeu, Senhor, por causa dessas vidas e das vidas que te aceitaram no primeiro dia desse congresso. Valeu esse trabalho. O que mais vale, uma vida sendo resgatada para o Senhor, do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Olhe para mim, olhe para mim. Eu não conheço a história de vocês, não conheço a vida de vocês, mas sorria, vocês estão sendo filmados. Jesus está olhando para vocês agora. Jesus conhece exatamente da onde Ele quer tirar vocês. Jesus sabe como vai usar cada um de vocês na juventude aqui de Goiânia, nessa igreja. Jesus sabe de todas as coisas. Eu não sei o histórico familiar de vocês, mas eu sei que nessa noite vocês estão recebendo, ganhando uma nova família. Amém. Eu queria que você virasse para lá e visse a sua nova família, que você desse uma salva de palmas. Aleluia! Venha dar um abraço, venha dar um abraço nesses irmãos. Você que é da liderança dessa igreja, abrace esse irmão. Aleluia!